Livro ou videoaula? Qual o jeito certo de estudar? Hoje no grupo estava pegando fogo, todo mundo brigando, dizendo que estudar por livro era perda de tempo. E aí, o que você acha? Yuri, tu estuda pelo quê? Quando tu quer aprender alguma coisa, tu pega um livro ou tu assiste uma videoaula? Como eu mexo mais com coisas de artes cênicas, né, iluminação, vídeo, eu estudo muito pelo computador. Né? Estudar por livro ia ser uma coisa assim muito pré-histórica, né? Eu vejo mais na prática. Cara, eu entendo o pessoal que fala que videoaula é melhor, principalmente depois da pandemia, né? Todo mundo quer videoaula, todo mundo acha a videoaula mais prática e de fato é. Só que o estudo por livro guarda coisas muito preciosas e eu vou falar nesse vídeo o que eu acho, os pontos positivos e negativos de estudar por livro e estudar por videoaula, tá bom? O bom é que aqui na Bestseller a gente tem os dois. Tem o estudo por livro, você vai encontrar os melhores livros para preparação para o vestibular, e tem a mentoria do professor, que são 2 horas e 30 de aula por semana, ainda tem lista com questão autoral. Então, se você gosta de livro, tem a Bestseller. Se você gosta de aula, tem o professor. E ele ainda tira suas dúvidas no grupo e ele diz que é 24 horas/7. Tem gente mandando dúvida, 1 da manhã ele responde. Eu não sei como é que é isso, eu acho que ele não dorme. Né? Mas vamos lá, vamos pro vídeo. Ponto número 1. Qual é o ponto positivo de você estudar por livro? Na minha opinião, estudar por livro é muito bom pela praticidade de você ter um material que você leva para qualquer lugar. Às vezes eu queria viajar, eu levava meu livro. Às vezes eu queria estudar na biblioteca, eu levava meu livro. Newton, eu não posso levar um notebook, assistir uma videoaula em qualquer lugar? Pode, um lugar que tenha internet. A questão é que o livro você pode riscar ele, você pode deixar a sua marca, você pode estudar em qualquer lugar, com a internet, sem internet. Outro ponto muito bom do livro, o livro permite um aprofundamento maior que os cursos. Na minha opinião, com o livro você consegue chegar num nível muito maior do que um curso. Por quê? Porque o curso ele vai focar sempre em alguma área. Ele vai focar em algum vestibular específico. E o livro, ele vai ter um nível de aprofundamento que às vezes passa dos vestibulares. Então você tem livros voltados para o Itaime que vão ter um nível acima do Itaime. Então você pega o Saraiva, vai ter questão mais difícil do que as que caem no ITA. Você pega o Irodov, vai ter questões de nível mais difícil. E hoje em dia, para você passar no vestibular militar, você tem que focar no nível acima. O livro, ele vai permitir que você chegue no nível mais alto do que qualquer cursinho que você pegar. Você vai chegar na sala de aula, o professor vai ter alunos iniciantes, alunos médios, alunos avançados, e ele vai ter que dar uma aula para abranger todo mundo. Então pode ser que ele tenha que ir um pouco mais devagar porque alguém não está entendendo. E o livro, ele te faz ganhar esse tempo. O livro é mais prático por isso, porque eu consigo ir direto ao ponto que eu preciso. Estou querendo aprender desse livro aqui do professor Renato Brito só vínculos geométricos. Pronto, vou lá no capítulo de vínculos geométricos. Não, eu estou querendo aprender referencial não inercial. Eu vou direto para o capítulo de referencial não inercial. Então, quando você está num curso presencial, você tem que esperar o cronograma do curso inteiro ser dado, né? Então, é ruim de certa forma. Tem os pontos positivos, eu vou falar os pontos positivos do curso, porque a verdade é que não existe um ser melhor do que o outro. Existem perfis de alunos que se adequam mais a livros e que se adequam mais a cursos. Hoje, lá no grupo dos alunos, estava tendo uma discussão, então tinha um aluno falando que você só vai perder tempo estudando por livro para o Enem. Não tem nenhuma questão no Aref, que foi o livro que eu indiquei, que vai ser parecida com a do Enem. E eu mostrei várias questões que eram parecidas com as questões que caíam no Enem. Então, o livro, de fato, ele vai ter um nível um pouco mais alto do que uma videoaula, ele não vai ter o professor ali te explicando de uma maneira tão didática, ele exige esse autodidatismo, você ser uma pessoa curiosa, que lê, relê até entender. Claro que na videoaula o professor vai explicar com desenhos, ele vai falar com a linguagem mais simples, mas o livro, ele permite você se aprofundar muito mais. Então eu diria que o livro, ele é muito bom para quem tem esse autodidatismo, essa capacidade de aprender, de certa forma, uma pressa. Quando você pega um curso, às vezes o professor ele vai falar meio lento, ou então ele não vai andar tão rápido com a matéria até chegar no ponto específico que você precisa. Outro tópico que é muito bom pelo estudo de livro, né? Você consegue ir direto ao ponto que você está precisando. Então, se você está aí no seu 2º, 3º ano de tentativa, ir para o livro vai te poupar esse tempo. A gente sabe que não dá para estudar a matéria inteira em 1 ano. Que as pessoas que passam em vestibulares de alto nível muitas vezes estudam 2, 3 anos. E o livro ele vai te poupar de ter que assistir uma aula inteira
sendo que você tem uma dúvida específica em um tópico. Então, eu recomendo o livro para quem tem esse perfil mais autodidata, para quem gosta de riscar. Eu, particularmente, gosto muito de riscar, de deixar a minha impressão. Tu já assistiu o filme do Harry Potter e o Enigma do Príncipe? Já. Lá tem uma cena que eu sempre cito como exemplo. O Harry e o Rony vão para uma aula de porções e o professor fala para eles pegarem o livro no armário. E aí eles olham que tem um livro bem bonitinho e tem um livro todo rasgado. E aí o Rony e o Harry brigam por esse livro que está bonitinho. E o Rony consegue pegar, o Harry pega o livro todo rasgado. Só que esse livro rasgado, ele tem várias coisas escritas. Esse livro é de uma pessoa especial, que se chama Príncipe Mestiço, que até então a gente não sabe quem é. E nesse livro, várias vezes o Príncipe Mestiço deixa coisas escritas que são relevantes, que ajudam o Harry a fazer a porção. Tanto que ele aprende até um feitiço novo, Sectus Sempra, nesse livro. E esse livro ajuda muito ele. Então, quando você está estudando o livro, você tem que fazer que nem o Príncipe Mestiço. Tem que deixar a sua impressão, tem que riscar, tem que colocar ali aquilo que você entendeu com as suas palavras, porque isso ajuda muito a aprender. Quando você está assistindo a aula, acaba que você fica muito passivo. Você fica escutando e vendo, e isso não é aprender. Você vai aprender depois da aula. A aula, ela pode ser melhor para te trazer uma visão mais didática, mas depois da aula você precisa pegar questões e aplicar. Então não dá, por exemplo, para você separar assistir a aula de fazer exercício. Eu assisto a aula hoje, eu faço exercício amanhã. Você já vai ter esquecido. O curso, eu concordo que ele tem mais didática, ele vai ser um filtro. De certa forma, o professor, ele estudou vários livros. Todos esses livros aqui da Bestseller me perguntaram: nossa, Nilton, como é que você tem tanto livro? Não é meu, gente. Quem dera fosse meu. É que eu estou aqui na Bestseller e aí eu saio filmando e mostrando para os alunos os livros que tem aqui. E aí eles falam: nossa, quanto livro, que massa e tal. Todos esses livros aqui, ou pelo menos a maioria, o professor Renato já estudou, já fez, já resolveu questão. E aí ele pega o conhecimento de todos esses livros, ele compila e ele dá uma aula ali de 2h30 por semana. Tem curso presencial que não dá isso tudo de aula de física. Então ele dá uma aula de 2h30 dentro da mentoria dele e ele resolve questões autorais, questões de livros internacionais, livros muitas vezes que são fonte das questões para o vestibular. E ele traz para o aluno de bandeja. Então, gente, perceba que é perfil. Não existe um método que é superior ao outro. Existe você se conhecer, entender qual é a melhor forma de estudo. Então experimenta. Compra. Eu gosto de falar para o pessoal para comprar um livro por mês. Compra um livro, daí você se debruça sobre aquele livro, resolve tudo, todas as questões, e aí você vai ter um grande aprendizado. Enquanto você está fazendo a mentoria, e aí você está aprendendo ali toda a física, aí você vai e compra um livro de matemática, por exemplo, Morgado, ou então livro do Rufino, ou então Caio Guimarães, aí faz um por mês. Tu vai ver que o teu aprendizado vai ser muito grande com o livro, porque o livro, ele te permite se debruçar sobre ele. É tipo uma maratona de uma série. Você vai ficar ali horas e horas e você vai conseguir aprender. O livro também é uma ótima opção para pessoas que têm fraquezas pontuais. Tem muita gente que tem dificuldade com combinatória. Tu tinha dificuldade com combinatória na escola? Tinha. É uma coisa que a galera fala muito, que é, poxa, matéria difícil. E eu gosto de dizer que não existe matéria difícil, existe professor ruim. Muitas vezes a gente acha que não aprende, não tem jeito aquela matéria, que a gente não vai aprender nunca, mas é porque a gente não teve um professor bom para ensinar a gente dentro de sala de aula. Então, quando você encontrar uma dessas áreas que você diz assim, Nilton, não aprendo de jeito nenhum, é porque é sinal de que você talvez precise de um livro para ter um esforço intensivo. E aí você vai pegar todos os dias, meia hora a 1 hora de estudo só daquele livro, onde você vai ficar lendo e fazendo questão, lendo e fazendo questão. Nilton, queria um livro que tivesse boas questões resolvidas, coleção do Aref. Queria um livro que fosse aprofundado em matemática nível Itaime, Rufino. Queria um livro de física que é indispensável para eu passar em escolas militares nível EFON, Escola Naval Itaime, Saraiva. Livro 1 e 2, Fundamentos da Mecânica, do professor Renato Brito. Nilton, queria um livro que me permitisse ir além do nível do ITA, Irodov. Queria um livro para eu ter ideias, questões que me trouxessem uma visão mais criativa da matemática. Itaime Olimpíadas. Tem vários volumes aqui. Então você vai encontrar uma variedade de livros que vão te ajudar em problemas pontuais. Mas se você precisa de uma ajuda na física como um todo,
aí é sinal de que você precisa da mentoria. Porque daí você vai ter 2 horas e 30 de aula, listas autorais e o suporte do professor Renato, tá bom? Esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês gostem e me contem aqui. Vocês preferem livro ou videoaula? Quero ouvir de vocês, tá bom? Deixa o like, compartilha esse vídeo, senão você não vai passar, hein? Um abraço, valeu!